Bem-vindo ao Medicast, um espaço onde a medicina ela é contada por quem vive. Cardiologia intervencionista, isso não é tão comum. Unir a cardiologia, que eu sempre quis, com uma resolutividade rápida. Eu gosto muito de conhecer o paciente antes e gosto que o paciente me conheça. O paciente tem que confiar em quem vai fazer um procedimento nele. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil. Existe uma evolução, né? Naquela época nem se imaginava que podia existir e que agora existe. Quanto mais medo a gente tem, talvez mais a gente consiga tomar atitudes. Eu não gosto nem de usar a palavra medicina humanizada, porque eu acho o fim da picada. Oi, aqui é a Mary Grace. Bem-vindo ao Medicast, um espaço onde a medicina ela é contada por quem vive ela. Eu tenho um prazer enorme de receber nesse primeiro episódio da segunda temporada o Dr. Vitor Gomes, que é um cardiologista intervencionista. Depois nós vamos conversar sobre isso, né? Que tem uma maneira de atender muito diferenciada, no sentido de ser extremamente técnico, mas acolhedor ao mesmo tempo. O que muitas vezes na cardiologia, principalmente na cardiologia, quando se fala na cardiologia intervencionista, isso não é tão comum, porque é mais resolutiva e às vezes eu, pelo menos, noto que falta um pouquinho disso. E então é um prazer a gente conversar com quem tem esse acolhimento, esse escuta, principalmente com o paciente. Então, seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou um telespectador do teu podcast, já vi alguns episódios, acho super interessante a maneira que tu aborda os assuntos, a conversa flui naturalmente, então é um prazer. Que coisa boa. Bom, antes de mais nada, tu já começa ganhando presente hoje. Bom, tá? Ótimo. Esse aqui é um presente. Começamos bem, então. Pode abrir, da Suelen. A Suelen Sarmento é a agência de marketing digital médico, que é uma das nossas patrocinadoras. Muito obrigado. Também tem a Medfin, que é patrocinadora, que é uma empresa de contabilidade, e o programa Bem Atender, que é um programa meu e da Patrícia Ribeiro, que é um programa de treinamento de clínica. São os nossos novos patrocinadores da segunda temporada. Muito obrigado, a tia e a Suelen. Excelente, adorei. Minha esposa vai adorar também. Vai adorar tomar um chazinho, bonito, né? Então, Vitor, queria conversar contigo hoje sobre a tua primeira, nós vamos fazer duas partes. Uma história de como tu chegou até hoje, né? Tua história de vida na medicina. Tá bom. Depois eu queria conversar um pouco sobre cardiologia, né? Sobre essa especialidade que encanta tantas pessoas. Então, como é que tu começou? Por que a medicina? Como é que tem a tua trajetória desde o início? Agora nós vamos bater um papo de história. Vamos bater um papo, então. Bom, então assim, eu sou de uma cidade, vou começar do início, como tu falou. Eu sou de uma cidade do interior, sou de Bagé, interior aqui do estado, cidade de médio porte. E meu pai é cardiologista lá. Então, eu desde pequeno, eu acabei convivendo. Ele atua? Ele ainda atua. Ele tem um consultório bem forte ainda na cidade. Então, desde pequeno, eu iniciei a me dar conta das coisas já convivendo no meio de médicos, que eram os amigos dele, e acabando indo às vezes no consultório dele, indo no hospital, acompanhando, esperando para sair para jantar, ficava eu e minha mãe no carro e ele ia fazer algumas coisas. Então foi super natural assim para mim a medicina. Nunca, eu acho que a gente se espelha um pouco nos pais da gente, ou muito nos pais da gente, né? Então eu acho que isso acabou de alguma forma mesmo que inconsciente me influenciando muito e eu nunca pensei em outra profissão. Para mim era meio natural que eu fosse ser médico. Eu via o meu pai, uma pessoa respeitada na cidade, uma pessoa importante, que as pessoas necessitavam dele muitas vezes. Ele acabava ajudando todo mundo. Então, e quando pequeno isso me deu assim, um certo impacto. Eu acho que isso realmente me fez não pensar em outra coisa. Eu queria seguir isso então eu decidi desde cedo. E daí mesmo tu veio para Porto Alegre, tu fez a tua faculdade aonde? Aí eu fiz todo o meu colégio lá em Bagé e vim para Porto Alegre, então com 17 anos, vim sozinho, né? Tinha um amigo meu que morava aqui, então esse início foi um pouco difícil. Vim estudar, fazer cursinho aqui. Então fiz um ano de cursinho e no segundo ano de vestibular, né? No primeiro ano do colégio que eu saí de lá eu não acabei não passando, no segundo eu passei na PUC.
Então eu fiz minha faculdade de medicina na faculdade da PUC, que sempre foi, acho que continua sendo, mas sempre foi uma faculdade super, super boa, super Muito respeitada, forte, muito sim. forte. Então eu fiz minha formação toda dentro da PUC. A partir do terceiro, quarto ano, comecei a me envolver em algumas coisas de pesquisa no hospital. E fui até o último ano, quando tem outra fase difícil, que é a prova da residência. Sim. Né? Então eu decidi desde o início também que eu fazia cardiologia, era coisa que eu gostava. E como é que era a concorrência na época para passar na residência de cardiologia? Era tão difícil como é hoje? Como é que Assim, funcionava isso? eu realmente não sei como é que está hoje, mas era difícil, era difícil. Eu lembro bem, quando eu fiz, na PUC tinha 5 vagas e tinha 55 candidatos. Então não era tão fácil e eu acho que tem uma diferença grande assim, em relação ao vestibular, que o vestibular tem lá 20, 30, 40, 50 candidatos por vaga, mas nem todo mundo está tão bem preparado. Então, na verdade, a gente disputa com um número... Só que daí, assim, a régua sobe, né? Exatamente. Quando tu quer entrar para a residência, tá todo mundo bem preparado. Daí E todo mundo querendo muito todo mundo aquela querendo muito, residência. aquela residência, num hospital grande como era a PUC, como é a PUC, né, São Lucas. E tá todo mundo mais maduro, sabendo que aquilo ali é o futuro da gente, né? Então, o último ano da medicina é sempre um ano muito difícil nesse Deve sentido. ser uma pressão muito grande essa época da residência, né? Acaba sendo, né? A gente talvez tenta levar da melhor forma, porque ao mesmo tempo é um ano feliz, porque a gente está se formando, né? Então, é um ano de muita felicidade, só que, por outro lado, tem a questão da pressão da residência. Então, é um ano difícil, é um ano que tem que tentar equilibrar algumas coisas internas e tem que estudar muito, né? Então, foi um ano difícil. Daí eu passei na residência de cardiologia, na São Lucas, que era o que eu queria, porque era o hospital que eu já conhecia. Quanto tempo de residência na cardiologia? Na cardiologia... São 3 anos? São 2 anos. 2 anos. Assim, hoje em dia mudou um pouco, tem que fazer 2 anos de medicina interna antes e depois fazer uma outra prova para mais 2 anos de cardiologia. Quando eu fiz, eram 3 anos, só que já englobava 1 ano de medicina interna e a gente automaticamente já entrava na cardiologia depois. Então, tu fazia a prova para cardiologia, mas sabendo que tinha 1 ano de interna antes como um pré-requisito. Mas não era uma prova só, hoje são 2. Então, hoje eu acho que nesse sentido está mais difícil. Mais difícil. Então, são 3 anos, sendo 2 específicos em cardiologia. E depois, como é que chega na cardiologia intervencionista? Bom, como é que chega? Chega através de uma outra residência. Exatamente. Outra residência. Tem que fazer uma outra residência. Né? A cardiologia intervencionista é uma subespecialidade da cardiologia, uma sub-área. E que tem mais 2 anos de residência para poder fazer o que o cardiologista intervencionista faz, né? Que é o tratamento com catéteres. Depois a gente provavelmente vai abordar um pouco isso. Mas são mais 2 anos. E eu cheguei na cardiologia intervencionista... não sei te dizer bem porquê, mas assim, foi meu primeiro estágio. Quando eu entrei na cardiologia, passei na residência, comecei a residência, no primeiro mês, a gente era designado cada um para algumas áreas, ia rodando durante o ano, e eu fui para a cardiologia intervencionista, para hemodinâmica. E naquele primeiro mês ali, eu vi que era o que eu queria fazer, basicamente. Cara. Eu me apaixonei muito, porque é um pouco diferente do que a gente vê na faculdade, porque envolve procedimentos. É uma área super resolutiva, então a gente consegue ver a melhora do paciente de uma forma praticamente instantânea, né? Diferente da parte mais clínica, onde tem que fazer prevenção, fazer tratamento de hipertensão, de colesterol alto, e isso vai ter um impacto super relevante, mas é um impacto mais a longo prazo. E no procedimento não, né? Porque no procedimento ele já dá certo ali, né? Exatamente. Isso foi uma das coisas que me apaixonou. Eu consegui unir a cardiologia, que é o que eu sempre quis fazer. E quando eu conheci essa área, que a gente resolvia os problemas do paciente na mesa de hemodinâmica, ali na mesa cirúrgica, e o paciente saía de lá bem, né? Chegava com dor no peito, com angina, com infarto, e a gente resolvia e via a solução em 1 hora, 2 horas, 3 horas, o paciente estava muito bem. Então isso foi o que me apaixonou. Unir a cardiologia, que eu sempre quis, com uma resolutividade rápida. Em bloco cirúrgico. E bloco cirúrgico com procedimento. Né? Porque a cardiologia, ela é uma das especialidades da medicina mais ramificada, né? Tem muitos tipos de especializações dentro da cardio hoje em dia, né? Sem dúvida. E cada vez mais. Hoje tem uma área especializada em arritmias, que é eletrofisiologia. Tem a minha área, que é a cardiologia intervencionista, que a gente trata
doenças, faz diagnósticos e trata doenças por catéteres, né, procedimentos não invasivos. Tem pessoas que têm se especializado cada vez mais na parte de dislipidemias, que são problemas de colesterol, triglicerídeos, etc. Tem gente que trata e se especializa muito em hipertensão, trata hipertensão, insuficiência cardíaca, é uma outra doença que tem gente que faz muito bem, e tem uma área grande, com pessoas muito boas aqui em Porto Alegre, que atuam nessa área. Tem a cardiologia do esporte Tem a cardiologia do esporte, está crescendo. Tem cardiologia pediátrica, que é uma área bem diferente, praticamente uma outra formação. Impressionante como então a cardiologia tem essa característica de... Por isso que os congressos de cardiologia são gigantes, né? São gigantes. São gigantes. O Congresso de Cardiologia, o brasileiro de cardiologia é um dos maiores congressos do mundo de cardiologia. E, sem dúvida, é o maior congresso brasileiro de especialidades de cardiologia. O último congresso de cardiologia, em 23, foi aqui em Porto Alegre, tinha mais de 10 mil congressistas. Mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Isso é incrível, né? É incrível. Tá, mas voltando para a história do Vitor, né? Uhum. O Vitor que não gosta muito de ser chamado de Dr. Vitor, né? Vitor. Vitor, me conta o seguinte. Eu acho que fica mais pessoal. Mas tá certo, assim, né? E isso é uma coisa que eu queria ver contigo, assim, ó. Me chama muita atenção a questão, assim, hoje tu trabalha com a parte de cardiologia intervencionista e faz clínica no consultório também. Certo. Né? Como é que acontece o teu atendimento, tá? Porque a gente tem um hábito, pelo menos deveria ter, de ir ao cardiologista de ano em ano. Imagino que seja uma consulta de rotina, né? E muitas vezes a gente tem algum problema que precisa também ir a um cardiologista intervencionista por indicação do seu médico, enfim. Como é que funciona a dinâmica do dia a dia de um cardiologista que faz clínica e também a parte intervencionista? É uma boa pergunta. O que eu faço no meu dia a dia, assim, eu tenho alguns dias, alguns horários, alguns turnos que eu faço cardiologia clínica no consultório. Acho que é importante a gente... A minha maior formação, o que eu mais faço é cardiologia intervencionista, mas eu acho que a gente, como tem formação de cardiologista clínico, eu acho que é importante fazer consultório para criar vínculo com os pacientes, para conversar com os pacientes, seja os pacientes que querem fazer prevenção, que é super importante hoje em dia, e para pacientes que vêm encaminhados para fazer procedimentos por outros colegas ou mesmo pacientes meus, eu acho muito importante o paciente conhecer o médico que vai fazer a sua intervenção antes. Muitas vezes é uma urgência e não dá tempo e a gente conhece o paciente na sala de hemodinâmica, né, na mesa cirúrgica praticamente. Mas isso são em urgências. Eu acho que em pacientes que vêm eletivamente, porque tem alguma alteração ou de exame ou de sintomas que precisam fazer cateterismo, eu gosto muito de conhecer o paciente antes e gosto que o paciente me conheça, acho que é fundamental. O paciente tem que confiar em quem vai fazer um procedimento nele, né? Não só na cardiologia, acho que qualquer cirurgia, qualquer procedimento envolve muita confiança. Claro. Então, eu acho que é importante ter um consultório clínico para acompanhar os pacientes, eu tenho os meus pacientes que eu acompanho, faço prevenção e tratamentos de hipertensão, etc. E o meu consultório eu uso muito também para que os pacientes possam me conhecer antes do procedimento, para conversar, explicar o que vai ser feito, por que vai ser feito, como é a recuperação, uma série de coisas que muitas vezes os pacientes chegam perdidos, porque um colega indica um cateterismo para ele vai explicar o exame, mas como ele não faz o exame, tem muitas dúvidas que o paciente não consegue esclarecer. Então, eu sempre tento ver esse paciente antes, conversar com ele para tirar todas as dúvidas dele, da família, de tudo que envolve. Sim, porque hoje em dia a gente enxerga pelo que se fala, né, tanto na parte de cateterismo como se fosse uma coisa simples, entre aspas, porque ela hoje é muito segura, né? Os parâmetros das cirurgias em geral hoje são muito mais seguros que décadas atrás. E a cardiologia eu sei que foi uma das especialidades que mais avançou nisso. Então a segurança existe, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Não, perfeito. Essa colocação foi perfeita. É exatamente isso. Hoje em dia o cateterismo cardíaco, que é um exame diagnóstico, né, a primeira parte, digamos, quando a gente está investigando algum sintoma, a alteração de exame que nos faça pensar em uma doença que precisa de um cateterismo, a primeira parte é fazer o diagnóstico. Hoje em dia é um procedimento muito, muito seguro. A taxa de complicação que a gente tem hoje é baixíssima. Não vou te dizer que é zero, porque nunca é zero na medicina. Uhum. Não é nunca é zero, nunca é 100. Quando alguém diz isso, eu já... Não, desconfia. Porque não é ciência exata. Então, é possível ter algumas complicações, mas a taxa de complicações hoje é muito baixa. É menos de
deu 1%. Mas, ao mesmo tempo, um paciente que recebe uma notícia que tem que fazer um cateterismo, isso gera uma ansiedade, isso gera um medo, que é super natural. Porque, talvez pelo passado, porque existiam mais complicações antigamente. Era assim, quando tinha que fazer um cateterismo, era uma coisa muito, muito séria. Continua sendo muito séria, mas é uma série com uma segurança que a gente não tinha no passado, né? Quando eu comecei a minha residência lá, uns bons anos atrás, a gente tinha um pouco mais de complicações. Existiam complicações e as pessoas, os pioneiros, lá dos anos 70, 80, mais ainda. Então, talvez tenha ficado esse estigma e os pacientes têm muito medo. Então, esse equilíbrio assim, de tentar explicar ao paciente que é seguro, que é rápido, que é indolor, que não é com anestesia geral e, ao mesmo tempo, dizer que é necessário e que é importante, porque pode ter alguma doença relevante por trás que a gente tem que entender o que está acontecendo para proporcionar o melhor tratamento. Então, eu vejo como um equilíbrio assim, entre tranquilizar o paciente, mas dizer que realmente tem os motivos e explicar quais são os motivos e quais são as consequências caso a gente não faça o cateterismo, quais são os riscos, na verdade. Né? Pode ter alguma doença subjacente. E eu fico pensando o seguinte, assim, o quanto é importante a prevenção e para aquele paciente, por exemplo, porque pelo que eu entendo, né, são as placas que vão se formando dentro das artérias que no futuro talvez seja necessário fazer um cateterismo, né? Certo. O quanto acompanhar isso com um cardiologista é importante para que não deixe que essas placas aumentem, se desenvolvam mais para tentar evitar esse cateterismo. Certo. E essas placas assim, são de cálcio. Algumas são de cálcio. Então eu vou dar vou dar um passo atrás. Assim. A cardiologia intervencionista, hoje em dia, inicialmente, ela começou para fazer diagnósticos de estreitamentos de coronárias, que nós chamamos de estenoses, e que, via de regra, são formados por placas de aterosclerose, que são como, assim, tem gordura, tem colesterol, e algumas delas têm cálcio. Tem uma série de outros células, tipos de células que formam essas placas, que talvez não vale a pena a gente entrar em detalhes mais técnicos, mas basicamente é o que o pessoal fala placas de colesterol, placas de gordura. Muitas delas pode ter cálcio associado. Isso a gente não consegue prever muito quais pacientes vão ter mais cálcio. Pacientes mais idosos têm mais risco, mas tem outros fatores, talvez genética, outras coisas. Então, assim, respondendo agora a tua pergunta, é fundamental a gente tentar identificar os pacientes de mais alto risco o mais precoce possível, e para isso o consultório clínico é muito importante, para poder prevenir que essas placas surjam ou que quando elas surgem, que elas evoluam, que elas se tornem mais graves. Pacientes que têm placas de aterosclerose, que são essas de gordura, mas que são placas que não causam impacto na circulação do sangue, nas artérias do coração, eles devem ser tratados com remédio só. Então a gente pode tentar prevenir que surjam, e se surgirem, pode tentar prevenir que elas evoluam para um ponto de precisar fazer um cateterismo e aí mais adiante talvez colocar um stent ou algum procedimento desse nível. Então, a cardiopatia isquêmica, que é essa doença da formação de placas, é super importante de prevenção. Hoje em dia, a cardiologia intervencionista, nos últimos talvez 10 anos, um pouquinho mais, começou a atuar em outras doenças cardíacas, como tratamento de válvulas, tratamento de fechamento de forame oval, que é uma alteração que a gente pode ter no nascimento, e descobrir mais tarde só. E aí a prevenção já não é tão relevante, é mais para fazer diagnósticos realmente no consultório. Mas, primariamente, a cardiopatia isquêmica é a doença mais prevalente que a gente tem dentro da área onde a cardiologia intervencionista atua, e nesse ponto prevenção é fundamental. Então, sim, eu acho que os pacientes, a partir dos 40, 45 anos, talvez antes, 35, depende um pouco, é indicado que todo mundo faça um check-up para se conhecer a história da família, porque o fator genético é importante, ver os outros fatores de risco, como colesterol, glicose, se fuma, se não fuma, uma série de coisas. Então, tu está me dizendo que dentro de uma rotina médica que se faça para a questão de manter a saúde em dia, além da mulher, por exemplo, ir na ginecologista, o homem ir no urologista, seria muito importante incluir nessa visita anual o cardiologista. Acho que sim, a partir de uma faixa etária que eu diria talvez 40 anos, com algumas variações. Porque cada vez mais está aparecendo complicações com jovens. Em jovens, sem dúvida. Cada vez mais. Talvez a gente não sabe explicar muito bem, mas é possível que seja o estilo de vida cada vez mais estressante, com
comidas não tão adequadas como deveriam ser, outros fatores, o uso de anabolizantes em jovens tem sido um fator que a gente tem visto também, porque aumenta o colesterol e aí as consequências disso. Mas, assim, acho que sim. Acho que é fundamental. Assim, saúde cardiovascular é uma coisa muito importante. Muito importante. Sim. A cardiopatia isquêmica, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil. E me diz uma coisa. Quando tu falasse ali em fazer um procedimento, tá? Que seria um cateterismo. Nem sempre precisa colocar stents. Não. Isso aí eu já não sabia. Olha aí, ó. Eu sempre achei que já fosse para colocar um stent. Não. O cateterismo cardíaco também, ele é chamado de cineangiocoronariografia, é o nome feio. Então vamos falar em cateterismo. Ele é um exame diagnóstico, inicialmente. É um exame para a gente visualizar. É o melhor exame para a gente visualizar as artérias coronárias, que são as artérias que levam sangue até o coração, para ver se existe informação de placas e que essas placas estejam diminuindo ou obstruindo parcialmente ou totalmente o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. Então, o cateterismo é um exame diagnóstico. Não se deve fazer em todo mundo. Tem indicações para fazer. E essas indicações são feitas antes pelo cardiologista clínico, seja alteração de alguns outros exames, como teste da esteira, cintilografia, angiotomografia de coronárias, tem uma série de exames anteriores que a gente pode fazer. Então, achados alterados nesses exames podem indicar necessidade. E pacientes que têm dor no peito, que é a famosa angina. Então, esses pacientes muitas vezes aí têm indicação, a gente não deve fazer em todo mundo. Quando é indicado, ele é um exame inicialmente diagnóstico para confirmar a suspeita que existe. E a partir daí, dependendo do que se encontra no exame, é que se a gente vai ver a necessidade, se há ou não a necessidade de colocar stent. Nem todo paciente que faz cateterismo tem que colocar stent. Existe, assim, tem um espectro meio um pouco grande de pacientes que têm alterações de exames, mas a gente faz o cateterismo e praticamente não tem nenhuma placa, um falso positivo em algum exame, ou uma placa mínima. Esse paciente tem que ser tratado com remédios. Ou medicamentos. Que hoje tem medicamentos super avançados. Super avançados que controlam a placa e a evolução dessa placa, o máximo possível. Pode ser que exista uma placa levezinha e que no futuro ela progrida? Pode ser. Mas quando é leve... A importância desse acompanhamento anual. Exato. Com exames. Exato. Mas quando a gente faz um cateterismo e enxerga uma placa leve, a gente não tem que colocar stent. Como via de regra. Pode ter alguma exceção, mas via de regra é isso. Então, o exame diagnóstico, por outro lado, se a gente faz um cateterismo e tem uma placa muito severa que está estreitando muito a passagem do sangue, bom, esses pacientes, também como via de regra, tem que colocar stents. Existem situações que hoje em dia são cada vez mais raras, em que há muitas obstruções, ou em alguns locais muito específicos que, inclusive, os pacientes podem precisar de cirurgia de ponte safena. Cirurgia aberta. Mas hoje em dia são cirurgias abertas. Hoje a minoria dos casos precisam isso. A grande maioria dos pacientes, quando se observa estenoses, então que são os estreitamentos severos, a gente consegue resolver por stent. Mas aí é um segundo momento, aí já é o tratamento. Não, isso é super interessante, mas assim, vou até dar um tempo assim, ó. Falar para as pessoas assim, ó, que se estão gostando desse bate-papo, desse episódio, se inscreva no canal, mande o link para amigos, dê um like, porque isso é bem importante também para o canal crescer e para a gente poder cada vez mais, não só escutar a história do médico, mas poder disseminar uma informação que é uma informação com muito conteúdo científico, muito sério, e que as pessoas muitas vezes têm dúvida, porque devem chegar no consultório sem saber para quê, né? Sim. Ou com mitos, ou com histórias do vizinho, do tio, do coisa que... Isso aí é uma coisa que atrapalha muito, né? Isso acontece muito. A história do vizinho que fez um cateterismo e acabou tendo uma complicação mais séria. Acontece muito, e eu sempre digo para o paciente que, bom, provavelmente a complicação não foi do cateterismo, foi da doença que ele tinha que fez com que ele fizesse o cateterismo. Né? Então, só que as pessoas focam que não, fez o cateterismo e teve um problema. Um pouco, né? Mas então... E o cateterismo, ele vem pela necessidade de resolver um problema que muitas vezes vem ao longo de muitos anos, né? Sim. Porque não é uma coisa que apareça de uma hora para outra, uma placa na artéria. Ela não nasce, assim, tu acorda de manhã com ela, ou hoje... Não, tu não nasce com ela. Assim, de novo, nunca é 100% da medicina, mas na grande maioria dos casos são placas que vão sendo formadas ao longo dos anos, sem dúvida.
E a maioria dos casos que a gente faz, que é de obstruções parciais, de estreitamentos parciais, não total da artéria, não está totalmente entupida, é essa a situação. Existem aquelas situações mais graves onde, na presença de uma placa, pode formar um coágulo em cima da placa e obstruir a passagem do sangue daí totalmente. E esses são os casos de infarto agudo, que são aqueles casos de urgência. Daí esse paciente pode estar muito bem, ele tinha uma plaquinha ali que não estava incomodando, e aí, de repente, agudamente, ele pode infartar. Mas aí um mecanismo que isso acontece é um pouco diferente. Mas sim, as placas elas são formadas ao longo de anos. Daí sim, quase 100% das vezes são placas que são assintomáticas. A gente não eu posso ter uma placa leve aqui hoje, tu pode ter uma placa leve e não sabe que tem, porque elas não dão sintomas. Então, por isso que a prevenção é super, super importante, para tentar impedir que essas placas surjam, porque elas podem, eventualmente, em algum momento da vida, dar problema. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, ó, uma questão até de curiosidade mesmo. O meu pai, há pouco tempo atrás, faleceu por um problema de saúde, né, que foi fazer diálise e acabou aparecendo um problema no coração, ele teve que fazer um procedimento de cateterismo, que acabou pela idade não dando certo, mas ele precisou usar equipamentos que são, ao meu ver, super modernos, que é o Shockwave e o Rotablator, né? Pode ser. Tá, Isso são coisas são equipamentos extremamente modernos hoje na medicina intervencionista. Isso já vem há muito tempo. Para que serve? Porque eu acho que isso também passa muita segurança para o paciente saber que hoje ele pode usufruir de equipamentos super modernos dentro de Porto Alegre, por exemplo. Não sei se no interior tem isso. Me conta o cenário hoje, pelo menos assim do Rio Grande do Sul e do Brasil, de como é que nós estamos abastecidos de tecnologia para isso. Certo, boa pergunta. A cardiologia intervencionista, eu acho, embora eu não acompanhe tanto as outras sub-áreas, mas pelo que eu vejo, talvez seja uma das áreas que a evolução tecnológica ela tem acontecido de uma maneira super rápida. A gente tem cada vez mais tido dispositivos e tecnologias novas e modernas e cada vez melhores para resolver mais problemas. Bom, existem desde métodos diagnósticos super novos, como tomografia intracoronária, que é um catéter microscópico, passa dentro da artéria e faz uma imagem tomográfica de dentro da artéria para enxergar ela de dentro para fora, que nos traz informações muito relevantes. Ele é muito, muito, muito superior ao cateterismo normal. Não deve ser feito em todos os casos, também tem casos específicos, mas quando precisa é uma tecnologia super importante para diagnóstico. Ainda na área do diagnóstico de doenças cardiovasculares, de placas, a gente consegue hoje em dia também medir a função coronária. Então a gente consegue medir a pressão de dentro de uma artéria em mais de um ponto, por um catéter também que entra dentro da artéria, para ver se aquela determinada placa, que visualmente pode ter uma característica de severidade ou não, se confirma por medida de pressão. Então, muitas vezes a gente tem dúvida se uma placa é severa ou não, do ponto de vista visual. Você pode fazer esse método que chama FFR, reserva de fluxo fracionado, e determinar, não há alteração de pressão dentro da artéria. Então, isso significa que a placa não é severa. Então, o diagnóstico ele ficou muito mais preciso. A tecnologia nos traz precisão no diagnóstico, não fica só uma coisa visual. Tá, mas isso acontece em todo, por exemplo, esses exames são feitos dentro de ambiente hospitalar. Sim. Todos os hospitais têm condições de ter esse exame, são equipamentos que são levados para o bloco cirúrgico conforme solicitação do médico. No interior do estado, tem, não tem? Isso eu gostaria, de entender. Os hospitais maiores normalmente tem esses dispositivos, quase todos, acho que em Porto Alegre tem, os hospitais maiores onde tem salas de hemodinâmica. Né, é uma sala especial que pode estar dentro do bloco cirúrgico ou numa outra área do hospital. Tem toda uma aparelhagem específica para esse tipo de procedimento e nos hospitais maiores essa tecnologia existe, sempre. Nos hospitais maiores do interior também é possível se usar. Eu não sei se precisar, se eles têm isso disponível na hora, você tem que pedir para algum fornecedor levar o material na hora do exame, e aí tem que marcar com uma antecedência, mas eu acredito que sim. Eu acho que todos os hospitais grandes que fazem hemodinâmica no estado
tem acesso a esse bom, material. Porque isso aí facilita muito Sem a dúvida. vida. Sem dúvida. E agora indo para a tua pergunta específica, então isso que eu estava falando é a respeito do diagnóstico, para ajudar a fazer diagnóstico mais preciso. E existe o tratamento, porque assim, por exemplo, no caso do teu pai, eu sei que tu me comentou, ele provavelmente tinha uma placa muito calcificada. O cálcio, quando ele está junto com a placa de gordura, é uma placa com gordura e cálcio, dependendo da quantidade de cálcio que existe, ele é um fator que dificulta bastante o implante do stent. Por quê? Porque a artéria fica mais naquela região, fica mais rígida, mais dura. Numa linguagem não muito técnica, mas é mais ou menos isso que acontece. E isso, assim, nos traz dois problemas para o médico que está fazendo o procedimento. Nos traz o problema de, primeiro, ela está tão dura que o stent não consegue acessar, chegar até o local onde ele tem que ser implantado, porque ele bate no cálcio e não consegue cruzar a lesão para ser posicionado no local exato. E o segundo problema que pode acontecer é o stent não conseguir abrir bem. A gente mesmo que consiga colocar ele no local exato, como naquela parte da artéria está mais endurecida. Sim, porque o stent ele faz uma extensão. Isso, exatamente. O stent ele vai sobre um balãozinho bem fininho, a gente coloca no local exato e a gente infla o balão. E isso abre a artéria e faz um arcabouço. Para o sangue conseguir passar. Isso, aí desinfla o balão, tira o balão e o stent, que é uma malha de metal, uma prótese, ele fica lá como um arcabouço sustentando a artéria. Só que esse stent, para ter um resultado bom, para ter um resultado adequado, como tem que ser, ele tem que estar bem aberto. Se a gente coloca um stent e não consegue abrir bem pelo cálcio, porque o cálcio dificulta essa abertura, ele vai trazer problemas. Você sabe, isso é muito, muito bem conhecido assim, na nossa área, que stents não bem implantados, não bem expandidos, que a gente fala, eles vão trazer problema. Aumenta o risco de complicação de uma forma significativa. Então o cálcio pode dificultar o posicionamento do stent e depois, mesmo que a gente consiga posicionar, pode dificultar também a expansão do stent. Que é, no fim, fazer um implante do stent adequado. Bom, talvez há uns 15 anos atrás, não sei exatamente, se desenvolveu o Rotablator, que é um dispositivo que tem um catéter, que na ponta do catéter tem uma ogiva de diamante. E essa ogiva, então, a gente consegue fazer com que ela rote, tem uma rotação de 160, 180 mil rotações por minuto. E isso, como se fosse, também de uma forma super grosseira, uma broca de dentista. De uma forma grosseira, não é exatamente, mas para passar a ideia para o público que não conhece bem. E ela vai desbastando o cálcio da parede da artéria. A gente vai passando ela vai desbastando o cálcio. Então vai tirando o cálcio para nos dar a possibilidade de que o stent seja bem colocado. Então isso é fundamental. Essa tecnologia, ela existe há algum tempo, ela tem sido mais usada nos últimos anos por melhora da própria tecnologia, da própria catéter, a gente tem conseguido usar mais. Mas ela pode ter um pouquinho de complicação. Ela não é totalmente isenta de complicações. A gente tem que escolher bem a situação em que tem mais benefício. Exatamente. Daí, nos últimos anos, aí sim recentes, talvez no Brasil há uns 2, 3 anos, não sei exatamente, mas por aí, se desenvolveu uma tecnologia que é uma litotripsia intracoronária. É como aquela litotripsia para quebrar pedra de rim, cálculo renal. O mecanismo é o mesmo. Só que é mais delicado, porque a gente tem que entrar dentro da artéria com um balãozinho específico, posicionar esse balão. E ele explode. E ele não explode, mas ele começa a dar ondas de choque. Tá. Ele libera ondas de choque exatamente no cálcio e vai fraturando o cálcio. E é uma fratura relativamente controlada, não é que a gente fratura e ele vai para frente e vai entupir lá para frente. Não, ele vai só quebrando a placa, mas sem que ela se dissolva, digamos. No momento que a gente consegue quebrar essa placa, o stent ele consegue ter a força radial suficiente para poder ser expandido. Então essa é uma tecnologia modificadora de exames que a gente não conseguia fazer antes. O Shockwave é o nome, né, da litotripsia. O Shockwave, hoje em dia, a gente consegue fazer. Talvez casos que há 5 anos atrás não se conseguisse, tecnicamente, ser muito difícil. Isso vocês têm já documentado o benefício... Sim, sem dúvida. Sim. Tem estudos internacionais. Tem muitos estudos científicos sobre Tem isso. estudos internacionais. Claro que todas as tecnologias para serem aprovadas para uso em pacientes são estudadas durante anos, né? E tem aprovação do FDA, que é o órgão talvez mais forte no mundo nessa regulamentação, que é o órgão dos Estados Unidos, né, que controla isso. E tem muitos estudos depois já em uso em pacientes mostrando que é seguro e que nos ajuda a resolver situações que a gente antes não conseguiria resolver.
com menos risco que o Rotablator. O Rotablator, embora seja muito, muito útil, ele ainda pode ter um pouquinho de risco, né? Desses fragmentos de cálcio que ele vai dissolvendo, vai com a circulação e pode entupir lá na frente. Isso, Vitor, é o que eu acho bonito na medicina, porque existe uma evolução, né? Hoje, tem um equipamento que há 5, 10 anos atrás era o top e ele já é ultrapassado, porque chega uma coisa que naquela época nem se imaginava que podia existir e que agora existe, né? Isso é uma das coisas que me apaixonou na cardiologia intervencionista. Exatamente isso, a evolução tecnológica é imensa e a gente cada vez mais consegue resolver casos e ajudar pessoas e famílias que no passado não se conseguia. E como é que é a tua sensação quando tu resolve um caso e entrega essa pessoa com mais saúde? Me conta, porque isso é uma coisa assim que é uma sensação boa. É uma sensação boa. É difícil transformar em palavras, mas realmente assim, é uma satisfação, porque a gente tem uma coisa assim que é um exame atrás do outro, então é um paciente atrás do outro, mas a gente tem que lembrar que ali é uma pessoa, entende? Que tem a sua família, que tem medo e que está infartando, por exemplo. Isso é uma coisa muito difícil para ele, que ele está sentindo que está com um problema de risco de vida, para a família toda preocupada. Então, quando a gente consegue ajudar de alguma forma a que esse paciente melhore, e isso é uma das coisas que eu gosto muito, me apaixonou na cardiologia intervencionista, que é resolver na hora. O paciente está infartando, ele chega no hospital a tempo, a gente coloca isso na mesa hemodinâmica, consegue abrir a artéria, consegue botar o stent, o sangue volta a fluir para a artéria. Esse paciente ele sai de um risco de vida muito alto para um risco de vida muito baixo. Assim, em questão de 40 minutos, 1 hora. Pá. E incrível, né? Tá com muita dor no peito e a dor passa. E realmente ela passa. Na hora que a gente abre a artéria e o sangue volta a fluir, a dor passa. É imediato. É imediato. Essa sensação do sintoma do paciente é imediato. Na grande maioria dos casos. Então, isso realmente é muito bom. Assim. É uma satisfação, dá uma sensação boa. Agora, esse paciente que passa por um susto desse, ele realmente precisa depois ter uma sequência mais permanente, com um ritmo talvez até mais curto, com o seu cardiologista. Sem dúvida. Esse é um paciente que já teve algum evento cardíaco, como infarto, ou a própria angina, ou algum sintoma mais importante. Ele é um paciente que a gente sabe que ele tem mais risco. Ele é um paciente de mais alto risco de desenvolver novas placas e ter novos infartos, etc. Então, tem que ter um cuidado mais de perto, tem que fazer acompanhamento mais perto. Eu acho que as pessoas, depois que passam por isso, elas devem ter uma conscientização, pelo menos a maioria deveria ter, né? A maioria, sim. De que, tem que fazer alguma coisa diferente da vida. A maioria, sim. Eu conheço alguns pacientes que não conseguiam parar de fumar. Não conseguiam. E aí tiveram um infarto, conheço 2 pacientes assim. Tiveram um infarto e no outro dia nunca mais fumou. Pelo susto. Pela sensação de que realmente aquilo ali vai traz problema e vai assim, arriscar a minha vida de uma forma forte. Então, eu vou parar. Então, eu acho que isso é uma coisa um pouco humana, assim, a gente precisa, quando mais medo a gente tem, talvez mais a gente consiga tomar atitudes, né? E isso que tu falou é muito verdade, assim, sem dúvida. E me diz uma coisa, a cardiologia muitas vezes ela tem que estar aliada com outras especialidades, às vezes até que não são médicas, como uma nutricionista, né, alguma educador físico, porque parece chover no molhado, né, Vitor, mas a gente precisa cuidar da alimentação, precisa fazer exercício físico, precisa dormir direito, precisa não fumar, né? Sim. É uma coisa assim, que a gente escuta, parece clichê, mas segue os médicos dizendo a mesma coisa. E como isso tem prevalecido? Eu acho que a gente está num momento um pouco de inflexão, assim, nisso. As pessoas acho que estão se dando conta cada vez mais, especialmente os jovens. Acho que os jovens, as novas gerações, elas se preocupam mais com a sua saúde. É uma impressão que eu tenho, não sei se isso é verdade, mas eu tenho essa impressão. E é fundamental isso. Assim, primeiro, os pacientes que tiveram algum evento, isso é muito, muito importante. Mas na prevenção também é importante, né? Então, assim, por mais que o médico estude, saiba, eu não sou nutricionista. Eu não vou conseguir fazer, eu vou dar as orientações gerais para o paciente, como a grande maioria dos médicos faz, mas uma coisa mais detalhada e que vai trazer mais benefício a longo prazo, o nutricionista é importante. A atividade física é fundamental. Isso eu acho que a nova geração tem isso tem isso muito bom, muito bem claro assim na sua cabeça, que cuidar de si.
E então a educação física é muito importante, ter um personal, ter alguém que acompanhe nos treinos de corrida, que hoje em dia muita gente faz, é importante. Assim, o médico sozinho não consegue resolver tudo, né? A gente consegue, a parte médica a gente consegue resolver, mas tem mais coisas, tem o estilo de vida. Né? É o estilo de vida, o contexto todo da pessoa. E agora tu falasse uma coisa aí na corrida, e me surgiu uma pergunta para te fazer. Muitas vezes a gente fica muito impactado de jovens que fizeram uma maratona, tiveram um mal súbito e morreram. Né? E agora mesmo, na maratona de Porto Alegre, teve um caso assim. O certo seria toda pessoa que começa a correr procurar um cardiologista? Isso deveria ser assim, não? Eu acho que sim, Meli. Eu acho que sim. Esses atletas, inclusive jogadores de futebol, tem algumas histórias que vão a óbito durante o esporte, durante o esforço físico. A grande maioria está associada a uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. E essa é uma doença que pode ser diagnosticada, assim, com uma ecografia, basicamente. É uma doença genética, tem um componente genético importante. Então, acho que sim. Acho que a pessoa que quando vai fazer uma atividade física, especialmente se for uma atividade física mais intensiva, assim, ou mais, sabe, aqueles atletas que realmente, atleta amador, mas que vai correr para correr provas e tal, ou que joga futebol toda semana, um futebol um pouco mais intenso, eu acho que deveria fazer uma avaliação. Porque, embora seja raro, o que é ótimo, né? Não pode acontecer. Não pode correr. Exatamente, é raro para os outros, mas se acontece na família da gente, não é raro, mas é fundamental. Vida, né? Exatamente, é fundamental, assim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem visto casos cada vez mais frequentes. É surpreendente isso, porque toda hora que a gente se depara com esse tipo de assunto e cada vez mais jovens. E a maioria dessas situações, elas são evitáveis se a gente conseguir fazer um diagnóstico antes, né? Então, eu recomendo fortemente quem vai fazer uma atividade física ainda mais intensa, acho que deve fazer uma avaliação com um cardiologista clínico, sem dúvida. E hoje, Vitor, se tu tivesse que começar a medicina, teria alguma coisa que tu faria diferente? O que tu diria para o Vitor lá de trás, de dicas, de coisa, porque... Eu não sei se eu faria diferente. Cardiologia é certo que tu ia fazer. Cardiologia é certo que eu faria. E cardiologia intervencionista também é certo que eu queria fazer. Eu acho que o que eu diria para as pessoas que estão começando porque mudou um pouco de quando eu fiz, eu acho, algumas coisas mudaram, né, do período que eu estava me formando. Então eu não faria nada diferente naquele momento, eu acho que foi um caminho correto, assim, eu acho que as coisas andaram bem. Hoje em dia, eu acho que a tecnologia está gigantescamente rápida, né? Então eu acho que quem está começando a medicina, quem quer fazer cardiologia, qualquer área, na verdade, tem que se atualizar muito, tem que estudar muito. Estudar a gente sempre tem que estudar, mas assim, estudar coisas novas, o que está surgindo. Isso é fundamental. É muito rápida a evolução tecnológica. IA está por aí, e em seguida a IA vai começar a ter um papel cada vez mais relevante na medicina. É impressionante isso, né? Então, quem tiver talvez por fora dessa tendência, vai sofrer um pouco mais. Eu diria para as pessoas que estão iniciando, assim, que pode parecer clichê, mas estudar é fundamental. Não tem outra saída. E não tem como parar, né? Porque se está toda hora chegando um equipamento novo, uma tecnologia nova, tu tem que focar naquilo ali e realmente aprender. Sem dúvida. E além disso, assim, tem um ponto que hoje em dia tem muitas faculdades de medicina que há mais do que tinham no passado. Então estão se formando muitos médicos. A competição vai ser mais intensa entre os médicos se formando. Então a pessoa vai ter que ser realmente uma pessoa boa em várias áreas, várias competências para poder se destacar. Então tem que ser bom, tem que estudar muito, tem que saber o que está fazendo, tem que saber uma pessoa ligada nas novas tecnologias, tem que entender das novas tecnologias. E ao mesmo tempo, e daí eu acho que isso talvez seja um pouco mais difícil em função de toda essa evolução tecnológica, que é não perder a questão... Porque a medicina não muda, que é cuidar de gente, né? Cuidar de pessoas. Então acho que, embora tu tenha que saber sobre IA, entender IA, tu tem que entender que, por outro lado, quem está na tua frente é uma pessoa, com medos, com família, preocupações. Isso é uma coisa que eu te digo assim, ó,
que é o grande diferencial, na minha opinião, tá? Dos bons médicos. Porque, tecnicamente, normalmente são bons, né? Mas, às vezes, não são tão bons na parte do acolhimento. Eu não gosto nem de usar a palavra medicina humanizada, porque eu acho o fim da picada. Eu acho que a medicina, por si só, já tem que ser. Deveria ser humanizada, porque ela é medicina, ela não é veterinária. E assim mesmo, o veterinário também tem que cuidar com cuidado dos animais, né? A medicina, ela, por si só, ela já tem que ser, né? Essa questão do tal do humanizado. E por isso que eu falo tanto do acolhimento, porque eu acho que quando o paciente chega na frente do médico, muitas vezes ele chega com medo, né? Sim, sem dúvida. Com preocupações, com dúvidas, com desconhecimento do que tem. E cabe esse médico escutar, né? E dar o encaminhamento que tenha que ser, fazendo um vínculo com esse paciente. Sem dúvida. Tu acha, a tua medicina, ela é assim? Eu tento ser assim o mais que eu posso. Espero que eu consiga. Eu acho que sim, é o que eu tento, porque eu acredito realmente nisso. Assim, porque assim, todos nós já fomos pacientes, ou algum familiar nosso, familiar importante já foi paciente. Então a gente tem que se colocar no lugar do paciente, eu acho. E a tal da empatia, né? E assim, como é que tu gostaria que te tratassem, ou como tu gostaria que o médico tratasse a tua mãe, ou teu pai, ou sei lá, uma pessoa importante para ti. No momento que tu consegue inverter essa situação, eu acho que tu consegue ser um médico melhor. De entender que ele tem uma pessoa com medo, que para ti aquele medo pode ser uma bobagem, pode ser uma coisa banal, mas para ele não é. Né? Então tu tem que explicar para ele, tem que tentar tirar o medo, ou no mínimo dizer que o medo não é tão grande. Eu acho que isso cria confiança, isso cria vínculo, que foi a palavra que tu usou, né? Conexão. E o medo, ele está muito vinculado ao desconhecimento, né? E o paciente, assim, eu acredito que o paciente, quando... Não sei se eu já falei essa frase, mas eu acredito muito nisso. Quando o paciente sai da tua consulta, ele tem que sair confiando mais em ti do que quando ele chegou. Claro. E só vai confiar em ti se tu conversar com ele, né? Se tu entender ele, se tu explicar, se tu tirar as dúvidas deles. Aquela consulta que às vezes o médico não olha muito o paciente, prescreve o remédio e entrega. Eu não gostaria de ser o paciente consultando com esse médico, então eu tento não ser um médico. Mas aí a gente entra num detalhe, né? A gente precisa ter um tempo de consulta adequado, né? Não, precisa. Daí dava pra fazer um outro podcast. A gente precisa ter um tempo adequado. Porque tu é um médico que, pelo que sei, tu tem um tempo de consulta que dá tempo de escutar o paciente. Tem lugares que às vezes 10 minutos, recebe o paciente quase em pé. Em postos de saúde, coisa. Isso é uma coisa que... Isso é um problema grande da medicina do Brasil, que envolve muito mais coisas. Né? Muitas vezes não é a vontade do médico, né? Ele precisa, o médico está no posto de saúde, ele precisa atender um monte de pacientes, não vou dizer o número, porque eu nem tenho ideia, mas muitos pacientes em pouco tempo. Então, e se ele vai parar para conversar durante 45 minutos, uma hora cada paciente, vai ter uma fila de espera no posto de saúde de 3 horas e ele vai ser agredido. Ali dentro daquele universo ele tem que ser resolutivo do Exato. que ele pode. Então, né? Isso é um problema muito sério da medicina atual. Porque entra a remuneração, né? A pessoa tem que ser bem remunerada para poder dar um bom atendimento, porque senão ele vai ter que atender rápido. Não fecha a conta, né? Eu sempre digo, não vai fechar a conta. Então, assim, eu acredito que muitos médicos gostariam de poder conversar mais tempo com os pacientes. Acredito mesmo, porque a gente, na grande maioria, é o que a gente gosta de fazer, né? Claro. Mas também sei que muitos não conseguem por uma questão de fechar a conta, como tu falou. Então, não tem, né? Ou de fechar a conta de número de pacientes que vai atender, caso esteja num posto de saúde, uma coisa assim, ou do número de cirurgias que tem que fazer naquele dia. Até o próprio ganho financeiro, ou fechar a conta de pagar a conta do consultório. Porque as pessoas têm vida também. Porque a gente cada vez está mais complicada a relação também com os pagadores, né, de convênios, etc. Então, isso sim também dá outro podcast. Dá para fazer uma mesa aqui redonda com vários médicos para conversar sobre isso. Seria interessante. Porque não é fácil, né? Isso aí. Vitor, e como é que tu equilibra a tua vida particular? Tu vai bastante ao interior também, tu vai bastante a Bagé ainda, né? Vou, eu tenho família lá, meus pais estão lá e eu vou bastante. Mas não atua lá, só atua em Porto Alegre. Só atua em Porto Alegre.
Durante uma época até eu atuei lá. Eu fiz exames de cateterismo lá, porque lá tem uma máquina que eu fazia. Mas aí, do ponto de vista logístico, para mim começou a ficar muito pesado. E daí eu parei daí. O equilíbrio da vida pessoal com profissional é uma coisa difícil, que a gente tem que fazer, né? Ao mesmo tempo que é difícil, a gente tem que fazer. Isso talvez seja uma coisa que eu diria para quem está acabando a medicina agora. Equilibrar isso, porque é muito fácil a gente mergulhar na vida profissional e a pessoal ficar um pouco de lado. Porque tem muita demanda, tem muito trabalho, é muito trabalho. E sempre vai ter trabalho, né? Se quiser fazer plantão, as pessoas que se formam fazem muito plantão, se quiser fazer plantão todos os dias, 24 horas por dia, vai conseguir fazer, do ponto de vista de ter oportunidades. Só que vai perder Só que a gente tem que equilibrar a vida pessoal nisso. Então, assim, eu tento me equilibrar. Talvez hoje eu estou com uma idade, já estou mais velho, já consegui entender algumas coisas, aprender que se a vida pessoal não está bem, se tu não está bem, se tu é escravo da tua agenda, se tu não tem tempo para nada, em algum momento tu vai não estar bem. Tu vai sentir isso, do ponto de vista de saúde mental, de irritabilidade, etc. E aí tu não vai tratar bem as pessoas, né? Então, eu acho que isso é super importante, tu conseguir equilibrar, e esse equilíbrio é difícil de chegar, eu acho que não tem uma receita de bolo, cada um tem que achar o seu equilíbrio. Eu acho que cada um tem a sua maneira de buscar esse equilíbrio, mas tu sabe que eu estava conversando esses dias com uma cliente, e ela, por essa rotina tão enlouquecida de agenda, e uma agenda muito cheia, uma guria jovem, ela chegou num momento que ela está desgostando de atender no consultório, porque já chegou um ponto que a vida particular dela está se desestruturando. E ela chegou e disse, Mary, não está fazendo sentido mais, porque eu não tenho tempo de namorar, eu não tenho tempo de pensar em sair com as minhas amigas, eu não tenho tempo para nada, o consultório toma todo o meu dia, quando eu chego em casa eu estou morta de cansada. Essa é uma história que ela não é incomum. Não, ela tem sido muito comum, as pessoas me relatam isso. E daí tem que começar a enxergar isso de uma outra forma, que a medicina seja uma parte da vida da pessoa. A gente tem que conseguir equilibrar, cada um tem que achar a sua forma. Assim, eu particularmente, eu acho que eu equilibro bem hoje em dia a minha vida pessoal, eu tenho meu tempo que eu fecho minha agenda para ter tempo assim, com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, para fazer os meus hobbies que eu gosto, para viajar com a minha família, com meus amigos, para fazer esporte. Isso é importante, isso é muito importante. Talvez quando a gente é mais jovem, a gente não dá tanta bola, a gente começa a trabalhar e quer produzir. E o dinheiro começa a entrar, né? Só que em algum momento a gente tem que se dar conta que não é tudo isso, não é só isso. Porque isso vai te repercutir na parte pessoal e aí vai ser contra também da parte profissional. E eu tenho uma teoria, que talvez tu concorde comigo assim, que o momento que tu começa a organizar mais a tua vida, tu fica mais feliz com esse equilíbrio, tu acaba ganhando mais. Acho que sim, mas certamente tu trabalha melhor, isso eu tenho certeza. Tu vai trabalhar melhor, tu vai trabalhar melhor, a tendência, se tu fizer as coisas certas, é tu atrair pessoas, pacientes, sabe, mais comprometidos, sabe, que confiem mais, que te indiquem, porque a gente passa isso, né, na comunicação da gente, quando tá trabalhando, a gente passa isso, se tu tem amor ou não aquilo que faz. Tem que estar feliz, para trabalhar bem tem que estar feliz. E ninguém nenhuma pessoa que é escravo da agenda é feliz por muito tempo. A gente pode ser por um tempo porque tá ganhando bem, etc. Mas em algum momento tem um momento de que tem que, né, correr atrás. Exato, sem dúvida. Especialmente no início. Mas em algum momento tem que se dar conta, não, mas a vida não pode ser só trabalhar, porque isso vai ter um impacto. Em algum momento da vida vai ter um impacto isso. Sim. Nem que seja a tua felicidade lá na frente, vai chegar lá e dizer, pô, mas minha vida foi só trabalhar. Então eu tento cuidar isso. Eu espero que eu consiga, espero que eu não pense isso em algum momento lá na frente. Eu tento cuidar isso, tento ter meu tempo com meus amigos, minha família, porque sem isso a gente não consegue trabalhar bem. Não, e a gente também não consegue ser feliz, né? Viver bem, né? Isso trabalhar é muito bom, mas não é tudo. Não é tudo mesmo. Não é tudo. E então, dentro do contexto da cardiologia, quais são os planos para o futuro? O que tu pensa, assim, Dentro da cardiologia, eu acho assim, meus planos é seguir evoluindo do ponto de vista de acompanhamento de tecnologia, de tratar meus pacientes cada vez melhor, de cada vez estar mais atualizado.
E de conseguir equilibrar a minha vida profissional com a vida pessoal, que eu acho que isso eu já consigo fazer. E hoje os atendimentos são mais em quais hospitais? Hoje eu estou trabalhando no Moinhos de Vento, faço procedimentos no Moinhos, no Mãe de Deus e no São Lucas. Daqui a pouco eu faço alguns procedimentos lá também. Basicamente os 3. E aí tem meus 2 consultórios, né? Tem 2 consultórios em partes separadas, longe da cidade, um de cada lado da cidade. Não, isso é importante, porque os médicos, eles precisam atender em diversos hospitais, até por causa dos próprios planos de saúde, né? Sim. Sim, existem alguns convênios, alguns planos de saúde que têm restrições a alguns hospitais, por negociações entre eles, né? Que não passa pelo médico, isso? Não. Muitas vezes chega um paciente que tem tal plano que não dá direito a tal hospital. Então, eu acho, sim, tem que ter opções para poder oferecer para o teu paciente, né? O paciente pode querer fazer contigo, mas caso o plano dele não dê hospital A, tu tem que poder oferecer o hospital B para ele, né? Já que ele quer fazer contigo. E todos os hospitais são bons, né? Porque todos vão ter todos os equipamentos. Porto Alegre tem hospitais muito, muito bons, né? Eu trabalhei muitos anos no São Lucas, eu fiz toda a minha formação lá, minha residência lá. Depois fiquei um tempinho fora, acabei voltando para trabalhar na equipe de lá, da cardiologia intervencionista, hospital muito, muito bom. Toda tecnologia. Hospital com uma universidade por trás, que é uma coisa, né, relevante. E o Mãe de Deus e Moinhos, óbvio. O Moinhos foi eleito o 3º melhor hospital do país, recente, num ranking. É incrível. E o Mãe também está chegando muito equipamento novo no Mãe também. O Mãe tem uma máquina de uma sala de hemodinâmica nova, com equipamento bem novo. O Moinhos também está renovando todas suas salas de hemodinâmica. Isso dá muita segurança. Então aqui, a gente tem, aqui em Porto Alegre, a gente tem esse benefício, né, essa vantagem de ter hospitais muito bons e com equipes muito boas em todos eles. Né? Que legal, que coisa boa. Querido Vitor, nosso tempo está terminando. Tá tão bom, podemos seguir aqui. Mas a gente pode continuar também. A gente pode também gravar outras vezes. Mas é muito gostoso, passa muito rápido, né? Tá terminando, então eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, tá? Vamos repetir essa conversa, porque a cardiologia é uma área, assim, ó, impressionante, como tem coisa nova. A gente podia ter falado 1 hora mais só sobre cardiologia, a gente quase nem falou de cardiologia. Escolher um outro tema da cardiologia e falar também, porque é uma coisa incrível, né? Eu te agradeço, assim, foi muito bom, foi muito bom, assim, foi uma conversa super casual, parece que estamos batendo papo em qualquer lugar, então foi ótimo. Eu espero que tenha sido bom, assim, pro pessoal. Para mim foi ótimo, tomara que as pessoas gostem muito, porque eu tive o maior prazer. Eu também, foi uma tarde muito, muito boa, muito legal. Muito obrigada. Pessoal, a gente está terminando mais um episódio do Medicast. Então, por favor, sigam aí o canal, deem um like e sigam também as redes sociais, tanto a minha como a do Dr. Vitor, que vai estar aqui na tela. E até a próxima.